No coração de um conflito devastador, uma história emerge com força incomparável. Imagine uma guerra onde mulheres valentes não só resistem, mas conquistam seu espaço na linha de frente. São 70.000 heroínas, uma força que desafia números e muda o rumo do conflito. Como elas fazem isso? Que força interior as impulsiona a lutar, arriscando tudo com rifles na mão, drones sob seu comando, enfrentando o inimaginável? Enquanto a guerra de Putin diz que cada soldado é um número, essas mulheres escrevem uma narrativa de coragem, redefinindo o combate. Mais de 5.500 delas, verdadeiras guerreiras, transformaram a batalha em uma nova lenda, uma que assombra Moscou e acende a esperança de vitória na Ucrânia. Por trás dessa força, há histórias tão pesadas que poderiam virar filmes de Hollywood. Uma delas é a de Tatiana, que perdeu seu marido e seu irmão na chacina de Bucha. Aquela tragédia congelou o sangue do mundo inteiro. Sua casa, seu passado, seus sonhos, tudo destruído. Mas ela não deixou o desespero tomar conta. Tatiana tem um propósito. Sua mãe está doente, sua família desaparecida. Mesmo com lágrimas trêmulas, ela ergue a cabeça e se transforma. Essa heroína se recusa a ser só uma vítima. Ela veste o uniforme de guerreira, não de dor. E não é só Tatiana. Existem outras como Alstara, que desmascarou antigas regras militares ao pilotar drones com precisão mortal. Enquanto os soldados russos pensaram que mulheres poderiam ficar na retaguarda, elas mostraram que gênero não é limite, mas força. Tem também Citlana. Antes, uma cuidadora de vidas, agora uma comandante implacável. Quando seu filho foi morto por um ataque russo, ela virou a própria face da resistência. Lidera com coragem inescapável, enfrentando o perigo sem recuar. Essas histórias não representam exceções, são a regra. Até 2025, o número de mulheres nas Forças Armadas ucranianas deve ultrapassar 70.000, um aumento de 20% desde 2022. Mais de 5.500 estão na linha de frente, encarando o risco, enfrentando o medo. Surpreendentemente, elas não apenas lutam, mas enfrentam a morte com fé e alegria. Uma jovem sentada ao lado do motorista, sorrindo enquanto o estalar de tiros e o rumor de explosões ecoam ao redor. Sua felicidade é um golpe na cara do medo russo. No campo de batalha, em trincheiras estreitas, essas mulheres cantam músicas folclóricas, suas vozes reverberando contra o som de bombas. Elas absorvem o terror, transformando-o em força. A batalha não é só física. É uma luta psicológica. Quando o Kremlin tenta apagar suas casas, suas cidades, eles não conseguem destruir a vontade que pulsa ali. Essas guerreiras permanecem de cabeça erguida, sorrindo na face do inimigo, como uma rocha inabalável. Elas enfrentam a brutalidade, sustentadas pela esperança de uma vitória que pode mudar o futuro de toda uma nação. São exemplos de coragem, inteligência e determinação. Uma resposta tecnológica, uma resistência de espírito que desafia a lógica de força bruta do opressor. Essas mulheres provaram que o que move a guerra é algo mais profundo, força de espírito, estratégia e coragem. Essa é a verdadeira face da resistência, onde cada sorriso, cada lágrima, cada tiro é uma declaração silenciosa de que o medo nunca vencerá. Quando pensamos na coragem das mulheres na guerra, muitas vezes imaginamos histórias de esperança ou resistência silenciosa. Mas a realidade é muito mais intensa, carregada de emoções profundas e reviravoltas surpreendentes. Você sabia que até 2025, o número de mulheres nas Forças Armadas da Ucrânia deve ultrapassar 70.000? Uma cifra que reflete uma mudança radical na forma como uma nação reage ao conflito. Tatiana representa toda a alma de sua pátria. Ela não se resignou ao destino de esperança perdida enquanto sua mãe lutava pela vida. Sua história, marcada por perdas dolorosas, poderia ser de desespero. Mas ela escolheu reviver, vestir uma roupa de guerreira, não de uma esposa triste. Cada uma dessas mulheres carrega em si uma força que desafia tudo o que parecia impossível. Na linha de frente, uma nova figura surge, Alstara, uma jovem operadora de drones da 47ª Brigada Mecanizada. Enquanto os comandantes russos pensavam que mulheres eram apenas apoio, ela virou esse pensamento de cabeça para baixo. Com apenas um joystick, ela pode transformar um tanque inimigo em sucata valiosa, a quilômetros de distância. A sua atitude desafia séculos de dogmas militares. Para ela, o gênero não importa. Sua missão é clara, destruir o inimigo. Assim como ela, Citlana é outra heroína. Antes uma cuidadora de vidas, ela se transforma numa comandante implacável após perder seu filho e ver seus companheiros cercados por inimigos. Quando tudo parecia perdido, ela tomou o comando, usando palavras duras. A palavra eliminados virou símbolo de sua coragem na batalha. Essas três mulheres, Tatiana, Alstara e Citlana, representam mais do que exemplos isolados. Elas mostram que na guerra moderna, o verdadeiro poder vem da determinação, da inteligência e do espírito indomável.
Cada uma delas se torna uma peça essencial na resistência ucraniana, mudando a estratégia militar e dando uma nova esperança de vitória. Mas o que torna essa história ainda mais surpreendente? Como uma nova geração de mulheres pode reescrever o futuro de uma guerra que parecia dominada pelos homens? A resposta está no coração dessas heroínas, cujas ações ecoam pelos campos de batalha, desafiando o que antes parecia inatingível. Imagine o som das explosões ao fundo, o cheiro de pólvora misturado ao ar frio, enquanto elas avançam, incansáveis. Essas heroínas não estão apenas lutando, estão escrevendo uma nova história, uma de coragem, inovação e resistência. E o que o futuro reserva para elas? Essa narrativa promete virar a página de uma guerra marcada por sacrifícios e reviravoltas inesperadas. Antes, vimos como Tatiana, Ostarra e Citlana tornaram-se símbolos de resistência. Elas desafiaram a morte, salvaram vidas. E a história de coragem continua a se expandir. Segundo dados do Ministério da Defesa, até 2025, mais de 70 mil mulheres integrariam as Forças Armadas da Ucrânia, um crescimento de 20% desde o início da invasão em 2022. Mas o mais chocante, mais de 5.500 dessas combatentes estão na linha de frente, enfrentando o perigo direto, onde cada tiro pode significar a última respiração. Por que tanta mulher arrisca tudo nesse campo de batalha? Enquanto na maior parte do mundo, elas ficam atrás, cuidando de logística, administração ou enfermagem, na Ucrânia, elas se transformaram em caçadoras, atirando com rifles de precisão, carregando artilharia e atacando alvos estratégicos com drones FPV. Seus olhos não buscam conforto, mas a vitória. Seus corpos não descansam, suas mãos controlam armas que mudam o curso da guerra. Elas não são apenas assistentes. Elas representam a resistência de uma nação que não aceita submissão. E enquanto a Rússia envia criminosos, e sua força se esgota, a Ucrânia envia suas mulheres mais treinadas, motivadas e corajosas, voluntariamente. Uma escolha de morrer protegendo vidas. A outra de sacrificar-se por liberdade. Essa disparidade, essa decisão inconsciente, será o que determinará o desfecho do conflito. Você consegue imaginar a força de uma jovem sorrindo na cabine de um veículo, mesmo quando o mundo ao redor implode com explosões e fumaça? Como uma mulher consegue manter o sorriso, enquanto o cheiro de pólvora invade o ar? E essa força silenciosa? Essa esperança insurgente ainda tem algo a surpreender. Porque na face de uma guerra fria, brutal, a luz do espírito humano brilha mais forte do que nunca. Mas o que acontece quando ela enfrenta o desconhecido? Quando o silêncio é interrompido por um rugido de motor, e a linha que separa a vida da mártir se torna cada vez mais tênue. A resposta pode estar próxima, e a próxima batalha pode mudar tudo. No caminho em direção à linha de frente, uma jovem senta ao lado do motorista. Ao redor, explodem granadas, o céu é preenchido por fumaça espessa. Mesmo sob o som estrondo de explosões, ela sorri. Aquilo é um tapa na cara do império do medo russo. Enquanto o mundo treme, ela mantém a calma, encarando a morte com um sorriso que desafia tudo. Você consegue imaginar a força dessa jovem? Como ela consegue manter a esperança numa situação tão extrema? O Kremlin acreditou que poderia desmoralizar os ucranianos com seus mísseis, que a depressão os faria desistir, mas eles se enganaram. Uma geração de mulheres corajosas sorriem na linha de fogo, de cabeça erguida. O cenário muda. Agora estamos no interior de um caminhão militar, cercado por lonas, isolado do mundo. Dentro, várias soldados femininas ucranianas. Talvez elas partam para sua última missão. Uma hora depois, talvez nenhuma esteja viva. O ar é pesado, quase imóvel. Mas elas não estão em silêncio. Cantam uma canção popular ucraniana. A melodia pouco importa. O que conta é a força das vozes unidas. Não é o grito de uma vítima, mas o brado de uma guerreira. Assim como guerrilheiros cortam rotas de suprimento, essa canção desvia a moral inimiga. No interior daquele caminhão, apoiadas umas nas outras, elas absorvem o medo transformando-o em coragem. Agora, olhemos para as trincheiras. Espaços estreitos, onde o frio da morte é quase palpável. Duas soldados ucranianas desafiam as bombas que caem ao redor, cantando a música Bela Ciao. Em poucos segundos, uma granada pode destruir aquele refúgio. Elas sabem disso. Sentem-no na alma. Mas não perdem a alegria. Porque ela é sua última arma. Putin pode destruir suas casas, suas cidades, suas usinas, mas a alegria dessas mulheres permanece intacta. Como uma luz que nada pode apagar, ela desafia o silêncio da morte. Sim, elas fingem ter esquecido a guerra, mas na verdade, estão deixando seu espírito vibrar. Outra cena mostra uma soldada ucraniana sozinha, cantando com sua arma na mão enquanto sua companheira repousa ao lado. A imagem é um contraste brutal entre a feiura da guerra e a graça da mulher. Como elas conseguem tanta força?
Como a esperança ainda brilha nesse caos. Essas mulheres não apenas lutam, elas vivem essa resistência de espírito. E essa força surpreendente desafia qualquer previsão. Porque enquanto a guerra avança, elas mostram que a coragem é a arma mais poderosa. E o mundo nunca verá a batalha como a eles com o mesmo olhar. Antes a guerra parecia ser um campo dominado por força bruta e força física. O Kremlin acreditava que os homens eram os principais protagonistas. Mas, tudo mudou. As mulheres ucranianas provaram que resistência não tem gênero. Elas não apenas lutam, mas superam em paciência, atenção e precisão. Imagine uma jovem soldada, seus olhos brancos de tanto esforço, mãos firmes no controle de um drone. Certamente muitos pensaram que essas tarefas eram exclusivas dos homens. Que grande erro! A força está na inteligência, na técnica. Ao seu lado, uma outra soldada com o rosto marcado por lágrimas de suor, mantém o foco. Ela usa o equipamento pesado com uma disciplina de ferro. Walk miles. Sangue, suor, lágrimas, tudo com um sorriso na face. Sua coragem desafia a lógica. Ela não é uma delicada figura de revista, mas uma guerreira de verdade. Como esses 70 mil exemplos de bravura transformam a estratégia de guerra. Essa presença muda tudo. Agora, o inimigo enfrenta não só armas, mas uma força mental e tecnológica sem precedentes. Lembre-se, a guerra do futuro não é só força, mas cabeça. A maior arma, o cérebro. Como uma soldada de artilharia disse, nossos padrões estão mudando. E de fato, eles mudaram para sempre. Cada batalha revela uma nova face da coragem feminina, quebrando paradigmas e redefinindo quem realmente manda no campo de batalha. Que impacto essas mulheres estão tendo na guerra? Como a tecnologia e coragem delas podem virar o jogo? E qual será o próximo capítulo dessa luta histórica? Durante a fase inicial da resistência, Putin proclamou que a Rússia honrava seus filhos. Mas na verdade, a coragem das mulheres ucranianas está revelando a verdadeira derrota do Kremlin. Elas estão transformando o campo de batalha, desafiando a lógica da força bruta. Quem imaginaria que no século XXI, a maior força de combate seria composta por mulheres com rifles na mão, voltando do silêncio das trincheiras? A revolução social e legal em Ucrânia é uma resposta surpreendente à estratégia de ondas humanas do adversário. Essas guerreiras provaram que não são inferiores aos homens. Em áreas como pilotagem de drones, mira de snipers e análise de inteligência, elas muitas vezes superam os operandos masculinos. Essa mudança não é só uma questão de tecnologia, é uma verdadeira revolução emocional. Antes de 2018, mulheres não podiam ingressar em instituições militares ou desempenhar funções de combate. Hoje, elas representam 20% dos estudantes em escolas militares. Isso reforça a ideia de que a defesa do país será baseada na meritocracia, na patriotismo, independente de gênero. Porém, a maior arma moral dessas combatentes é psicológica. A propaganda russa tenta pintar as mulheres ucranianas como recrutas forçadas, atribuindo uma narrativa de escassez. Mas a verdade é oposta. Elas são voluntárias. Mulheres que de coração escolhem lutar pelo futuro de seus filhos, pela memória de seus maridos mortos e pela reconstrução de suas casas. Muitas estão grávidas, escondidas nas trincheiras, vivendo sob constante bombardeio. Muitas planejam retomar a luta mesmo após o parto. Essa resistência social é algo que a Rússia jamais poderia entender ou replicar. Quanto mais Putin tenta destruir as defesas de Ucrânia, mais fortalece uma sociedade inteira. Cada lar, cada mãe, cada filha virou uma fortaleza. Essa batalha deixou de ser apenas de um exército, tornou-se uma guerra de todo um povo. A força dessas mulheres está mudando o jogo, e a esperança renasce com o som das suas vozes, nos abrigos e nas linhas de frente. Quem pode parar esse ímpeto de coragem? Afinal, são elas que estão escrevendo o futuro, com determinação e uma força que assombra o próprio Kremlin. A vitória está se desenhando na coragem silenciosa dessas guerreiras. E o que será que ainda estamos por ver? A força das mulheres ucranianas transforma a guerra em uma batalha épica de resistência e coragem. Números impressionantes como 70 mil guerreiras voluntárias revelam uma realidade chocante. Enquanto a Rússia força seus criminosos ao fronte, a Ucrânia empodera suas mães e filhas. Pense nisso. O exército ucraniano é agora liderado por mais de 5.500 mulheres no fogo cerrado, operando drones FPV que pulverizam tanques russos a centenas de metros. Mas o verdadeiro golpe? Essas guerreiras não apenas lutam, elas cantam diante da morte. Isso humilha Putin, mostrando que a alegria ucraniana quebra o império do medo russo. Você conseguiria rir no olho da bala? Imagine o crepitar das balas riscando o ar gelado, o cheiro de pólvora queimada misturando-se ao suor frio dos guerreiros. No coração desta tempestade, Vladimir Putin proclama honra aos filhos da Rússia. Mas ironia cruel,
Ele os lança à derrota impiedosa pelas mãos das filhas da Ucrânia. O Kremlin, arrogante, enfrentou a determinação feminina e se despedaçou. Agora, essas 70.000 mulheres não são meras combatentes. Elas encarnam a luz da vingança, a resistência inquebrável. Pense, quantos lobos foram paralisados por essas amazonas modernas? E se eu dissesse que, enquanto elas salvam a Ucrânia, outra reviravolta macabra se esconde na sombra? Continuando do choque da humilhação russa, essas guerreiras voluntárias prosseguem com histórias que arrancam o fôlego, onde tragédia se transforma em fogo implacável. Imagine o peso esmagador da perda em Bucha, o bombardeio que fez o mundo estremecer. Tatiana, voz trêmula e olhos marejados. Perdeu marido e cunhado naquela carnificina. Sua casa desmoronada reflete a Ucrânia inteira, sonhos pulverizados, futuro em ruínas. Sua mãe doente viva por um fio, o primo desaparecido em Avdiivka. Poderia ser um conto de desespero. Mas Tatiana, como tantas irmãs, vestiu o uniforme da vingança trocando luto por rifle. Ela chora, e suas lágrimas viram pólvora. Sinta o calor do cano contra a palma da mão, o rugido da explosão ecoando no peito. Quem diria que írisas floresceriam em solo encharcado de sangue? Da dor pessoal de Tatiana, emergem rostos de transformação profissional, desmentindo dogmas velhos sobre guerra. Nos fossos da 47ª Brigada Mecanizada, All-Star agarra o joystick letal do UAV, transformando tanques russos distantes em sucata valiosa a quilômetros. Sinta o tremor dos controles vibrando nas pontas dos dedos, o silêncio tenso da sala interrompido por alertas pulsantes. Homens pensam ser mais capazes, desdenha ela, mas gênero não importa aqui. Só contam alvos travados e inimigos eliminados. Imagine a humilhação, séculos de regras militares implodindo por uma mulher ucraniana. E a reviravolta? Essas operadoras não apenas pilotam drones. Elas redesenham o guerreiro perfeito como analítico paciente. Prosseguindo da quebra de preconceitos com All-Star, chegamos aos extremos dramáticos de Bachut, onde uma salvadora nasce da tragédia. Citlana, antes cuidadora de vidas, transformou-se em comandante inabalável após a morte do filho pelo fogo russo. Cercada, pânico como vírus espalhando-se, ela assumiu o comando. Eliminados foram os invasores russos, não seus companheiros. Declara uma artilheira. Disciplinadas, marcham quilômetros carregando equipamento pesado, suor e sangue entrelaçados. Sinta o peso nas costas queimando pele, respiração ofegante contra o inverno. Elas lideram, inspiram, forçam russos à exaustão. Mas a surpresa maior? Essa resistência não vem só do voluntariado. É uma barganha nacional armada em cada lares. Putin tentou destruir o exército ucraniano e inflamou uma nação inteira, mães, filhas, em guerra total. Da inovação tecnológica e espírito inabalável, uma reviravolta sombria expõe o abismo russo, recrutamento forçado de mulheres. Nosso olhar volta ao Kremlin arrogante confrontando heroínas ucranianas. Essas 70.000 filhas da pátria são guerreiras de luz, vingança de Bucha, futuro de Kiev. Elas não decepcionarão, selarão a independência. Do outro lado, pânico. Rússia esvazia prisões, minorias, agora apelo para mulheres não como defensores, mas vítimas de coerção. Batalhões misteriosos formam-se com condenadas, professores, engenheiras de antes, agora presas siberianas frias ou pessoal descartável no fronte. Sinta o amargor da escolha impostas, correntes invisíveis vinculando-as à batalha imposta. Quem alimenta essa máquina de destruição? Não vozes livres, mas sombras de colapso. E o pandemônio final? Inteligência revela, enquanto ucranianas cantam vitória, russas marcham ao abismo forçado. Isso muda tudo. Ou a guerra devora até as últimas esperanças. Na esteira do pânico oculto em Moscou, revelamos um fato chocante. Putin dirige filhos à derrota certa pelas mãos das filhas ucranianas. O Kremlin enfrenta vãs utopias contra sua coragem. Ainda assim, elas brilham como guerreiras da luz, vingança de Bucha à resistência de Bachut, futuro de Kiev. Sua contribuição para a independência será grandiosa. Mas vire a moeda, segredos críticos do Kremlin. Ucranianas tomam armas livres por seu futuro familiar. Russas veem como admissão de colapso social sistemático. Relatórios de inteligência e comunicações interceptadas desnudam crise de mão de obra putinista. População masculina esgotada, prisões vazias, minorias enviadas. Agora, olho em mulheres russas, não em defesa patriota, mas coerção brutal. Batalhões recém-formados com elas exclusivamente forçados ao fronte, diferente das amazonas voluntárias ucranianas. Quem são? Não professoras, engenheiras ou artistas. Mulheres presas no sistema penal russo cruel. Escolha: apodrecer em Sibéria gelada ou virar escudo dispensável na Ucrânia. Sinta o frio cortante nas veias, o peso da prisão invisível. Isso é admissão de desespero.
E humilhação final para um império que falha com os seus. Erme gostaria de descobrir como a resistência forçada russa selará seu destino. As tropas russas tentaram usar mulheres como peças descartáveis na guerra. Sua presença não é por escolha, mas um acordo forçado sob ameaça de armas. Muitos foram atraídas com promessas de suporte médico ou trabalho administrativo, só para se encontrarem na linha de fogo com rifles antigos em mãos. Relatos de agentes confirmam, a 56ª Brigada Motorizada começou a recrutar mulheres por causa de perdas. Algumas são usadas em missões de infiltração, disfarçadas de civis, para espionagem. Quando uma ofensiva falha, essas mulheres são enviadas para ações de reconhecimento, disfarçadas de residentes locais. Sabemos que 2 mulheres russas foram neutralizadas ao tentar atacar posições na cidade de Pokrovsk. Essa dependência de mulheres na tropa é um sinal claro do colapso russo. A Rússia não criou um batalhão só de mulheres por estratégia, mas por exaustão. Enquanto uma soldada ucraniana, como Ostarra, pilota seu drone com precisão cirúrgica para caçar o inimigo, as russas são usadas como iscas. Elas desempenham funções de reconhecimento ou recebem ordens para atrair fogo ucraniano. Essa tática desmoraliza ainda mais os soldados russos. Mas até quando uma mulher forçada, ameaçada ou prometida perdão de dívidas pode continuar lutando? Um grupo que não confia em seus companheiros ou em seus comandantes está condenado à desintegração ao primeiro confronto. E é exatamente isso que acontece com o exército russo, que já treme por dentro. Conforme o som de canções alegres ecoa das trincheiras, é impossível não perceber. Eles sabem o que estão lutando. Uma vitória silenciosa, tecida com coragem e resistência. Mas até onde essas mulheres podem aguentar uma guerra que não é delas por vontade? E o maior segredo: quem realmente está vencendo esse combate? Imagine um exército formado por 70.000 mulheres, não como vítimas rasgadas pela guerra, mas como guerreiras determinadas, escrevendo uma página de lenda com rifles nas mãos e drones voando sobre o inimigo. Elas encaram o caos da trincheira, o cheiro de pólvora queimando o ar, o frio cortante que faz os ossos tremerem. Enquanto russos sucumbem por ordem, essas ucranianas se tornam pesadelos para Moscou. Você acredita que mulheres podem virar o rumo de uma guerra? Nas sombras dessa estatística assustadora, esconde-se o drama pessoal que é mais profundo do que qualquer romance. Números não choram, mas Tatiane chora. Suas lágrimas viram pólvora no cano de sua arma. Buká, aquele inferno que gelou o sangue do mundo, roubou seu marido e cunhado. O apartamento destruído não é só ruínas, é o microcosmo de toda a Ucrânia em chamas. Ela treme ao falar. Minha mãe está doente, agonizando, e meu primo desapareceu em Avdiivka, sem notícias há meses. Poderia isso ser uma história de desespero, de campos de refugiados aguardando ajuda? Não. Tatiane, uma entre 70.000 irmãs, rejeitou o destino e vestiu o uniforme de vingadora. Em trincheiras onde o ar pesa como chumbo, sentimos o cheiro de terra úmida e metal queimado, ouvimos o sussurro sinistro de balas passando. É aqui que elas não são apoio, mas força letal. A Áustria da Brigada 47 Mecanizada opera drones voadores. Seus dedos no controle transformam tanques russos em ferro velho a quilômetros de distância. Os comandantes russos erraram ao pensar que mulheres só cozinham sopa ou fazem curativos. A Áustria derrubou dogmas antigos com palavras simples. Homens não são mais capazes em combate. O que importa é o alvo trancado e o inimigo destruído. Gênero? Irrelevante. Naquele joystick, ela prova que paciência e precisão vencem músculos brutos. E se eu dissesse que essa mudança vai desmoronar o plano de Putin inteiro? Descendo ao abismo mais negro da guerra, Bashut, uma máquina de morte incessante, revela tragédias que Hollywood só sonharia. Svitlana era cuidadora de saúde, mãos habituadas a salvar vidas. Mas quando uma artilharia russa matou seu filho próximo a Bashut, a mãe morreu dentro dela, nascendo uma comandante imparável. Sua unidade cercada, comandantes mortos ou fugidos, pânico espalhando como fogo selvagem. Ela assumiu o comando. Agora fábricas de arrasar inimigos eram os russos atacantes. Repeliu o assalto salvando camaradas de morte certa. Tatiane Áustria, Svitlana, não exceções mas a regra. Dados do Ministério da Defesa, até 2025, mais de 70.000 mulheres nas Forças Armadas Ucranianas, 20% a mais desde a invasão de 2022. Mais de 5.500 nas frentes quentes, espiando por miras de franco-atiradoras, carregando baterias de artilharia, lançando drones e FAVE contra refinarias russas. Milhares atrás da linha cuidam de enfermeiras, alimentação, logística. Mas a imagem evoluiu. Elas são caçadoras nas trincheiras, não mais só em hospitais. O exército com mais mulheres? Ucrânia. Não só números, mas resistência total.
Enquanto Putin envia criminosos das prisões para morrer, a Ucrânia manda suas melhores, treinadas, motivadas, voluntárias. Um é forçado, outro escolhe salvar vidas. Essa assimetria decide a guerra. No meio da guerra cinzenta e fria, emergem cores do espírito humano. Elas não lutam só, riem da morte. Visualize uma jovem ucraniana no banco do motorista, levando a uma frente onde morteiros explodem, fumaça cobre o horizonte. Terror? Ela sorri, o maior tapa no império de medo de Kremlin. Putin pensou que mísseis quebrariam espíritos, levando à depressão e rendição. Encontrou mulheres sorrindo diante de olhos. Troque de cena. No fundo de um caminhão militar isolado por lonas, ucranianas cantam canções folclóricas. Talvez a última viagem de suas vidas, ar pesado como chumbo. Não é lamento, é desafio de guerreiras cortando moral russa como partisans cortam linhas de suprimentos. Nas trincheiras estreitas, vento gelado carregando odor de sangue e barro, bombas caindo, duas ucranianas cantam Bela Ciao. Noite escura, sensações de areia irritando a pele, talvez um minuto depois tudo suma sob granadas. Elas sabem, sentem nos ossos. Mas não perdem alegria, última defesa. Putin derruba cidades e consciências, mas falha em esmagar esse espírito. Em outro vídeo, uma bela soldado canta sozinha, arma na mão, amiga ao lado.